casa não voltará vazia, Senhor. Eis-me aqui para cumprir a tua vontade. Aleluia. Boa noite. Obrigada, gente. Opa. Um gritinho para não perder toda vez, né? Boa noite, gente. Vou falar igual a minha mãe fala. As borboletas já estão aqui dentro de mim. Que ela fala borboleta. Gente, boa noite. Eis-me aqui para cumprir o propósito de Deus. E eu creio que será uma noite abençoada. Amém? Eu queria falar sobre o tema. Se veja como Deus te vê. E eu estava, essa palavra, essa frase tem me acompanhado há algum tempo. Eu estava no Rema, no 2º ano, e eu estava tendo a matéria prática. Matéria prática. Com o pastor Joselito. E ele estava pregando, falando sobre os chamados. E eu lá quietinha na minha, e tudo que ele falava eu rebatia. Isso aí não é para mim. Isso aqui eu não me encaixo. Isso aqui não me pertence. E de repente eu estava sentada. E ele me deu um grito. Ei, menina! Se veja como Deus te vê. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Ele, é com você mesmo. E eu, naquele dia, eu fiquei espantada, né? Porque quem conhece o pastor Joselito, né? Na hora que ele fala mesmo, ele fala com poder. E quando eu cheguei em casa, eu fui ouvir aquela aula de novo, porque eu queria ouvir de novo ele falando aquilo comigo. Porque eu falei, meu Deus, mas por que ele gritou comigo daquele jeito? E ele falou, se veja como Deus te vê. E eu não conseguia me ver como Deus me via. Porque a gente, o ser humano, ele sempre quer se rebaixar. Ele nunca quer... Deus tem um plano para ele. Deus já escreveu tudo, já está tudo certo. Só que ele tem uma dificuldade em entrar em aquilo que Deus quer para ele. E nesse processo as pessoas começam a se comparar uma com a outra. E existem comparações. E você começa a falar, isso não é para mim, isso não é para mim. E tem um ano que eu comecei a ministrar. O pastor, nosso pastor, ele tem... Toda vez que ele fala, que eu falo algo, ele vem com a resposta. E aquilo eu não demonstro na hora, mas aquilo mexe comigo. E agora, alguns dias atrás, eu estava preenchendo um questionário que o pastor me pediu e ele me fez uma pergunta. E eu fiquei com dúvida naquela pergunta. E eu fui pensar e eu não queria responder, porque era para eu me ver como Deus já estava me vendo. E eu não conseguia me ver. E ele falou comigo, me deu algumas tarefas e falou, depois a gente conversa. E não precisa mais de conversa, eu já entendi. E nesse processo, Deus usa pessoas. Você entende que existem estações na sua vida? E que às vezes você não está vendo, mas Deus vai usar pessoas que vai ver, que vai te sinalizar, que vai te ajudar, que vai te ajudar a você sair desse degrau e subir para esse. Pessoas usadas por Deus. E nesse processo teve 2 pessoas que também falaram a mesma coisa para mim. Pessoas que não me conheciam e que chegaram para mim e que falaram algo que só eu e Deus sabia. Algo muito, muito íntimo e tinha a ver com o meu chamado. E eu quero dizer que pessoas serão usadas para te ajudar. Pessoas irão sinalizar para você aquilo que Deus já está mostrando. E talvez você não está vendo, porque, como o meu pastor diz, aquela humildade, ele fala uma palavrinha, falsa humildade. Eu não quero ser isso, porque isso é demais para mim. Porque eu não nasci para pregar no púlpito, eu nasci para estar lá atrás, escondido. Mas quem decide não é eu e você. Quem decide é Deus. Ele já decidiu. Antes de você nascer, Ele já tinha decidido o que você ia ser, o que você ia fazer. Amém? Eu quero começar em Jeremias 1:4, nova tradução, a linguagem de hoje.
Vamos lá? Deus fala com Jeremias. Ele fala assim para Jeremias: 5. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse profeta para as nações. Antes. Então, antes de você nascer, antes de você ser formado, Deus já tinha decidido. O Deus da sua vida, aquele que te criou, Ele falou: você, Jeremias, vai ser profeta. Se Jeremias fosse para um outro lado, ele não iria cumprir aquilo que Deus chamou ele para ser. Mas é uma decisão de Jeremias. E nós precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Nós precisamos. Eu vou ficar aqui sentada e Deus vai me falar qual é o meu propósito. Não. Nós precisamos entender. Nós precisamos estudar, nós precisamos orar, nós precisamos nos aprofundar para entender o que Deus quer da gente. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia, o tribunal de Cristo, que não tem nada a ver com salvação. Você vai ser salvo, mas Ele vai te chamar e te perguntar: cadê os talentos que eu coloquei nas suas mãos? O que você fez com ele? Você enterrou ou você multiplicou? E não tem nada a ver com salvação, você vai ser salvo. Mas nós estamos aqui para cumprir um propósito. E você sabia que o seu propósito, ele envolve vidas? Às vezes o seu chamado não é para ministrar, não é para ser mestre, não é para ser um profeta, é para ser um advogado, um engenheiro, como a professora falou domingo. Mas sabia que se você não alcançar vidas, você não cumpriu o seu propósito? Porque o propósito principal de Deus é vidas. É vidas. O seu propósito tem que estar alinhado com vida, encontro com vidas, pessoas específicas que você vai alcançar. As pessoas que eu vou alcançar não é as mesmas que meu esposo vai alcançar, não é a mesma que o pastor, são pessoas específicas. Como que eu vou alcançar essas pessoas, Socorro? Do seu jeito. Mas eu não sei falar. Eu não sei falar algumas palavras. O exemplo, tem um livro da Bíblia que começa com D. Eu não consigo falar, gente. Eu não consigo. Eu já tentei, eu já treinei. Teve um dia que eu deixei de pregar aqui nos dízimos e a oferta, porque eu sabia que eu ia me embolar toda. Entendeu? Tá entendendo? Eu estava dando uma aula explicando algumas coisas para umas mulheres sexta-feira, e eu esqueci o nome da pessoa que põe a gasolina, que agora eu estou lembrando, é o fretista. Eu falei, o garçom que põe a gasolina. Por quê? Porque a Socorro é assim. Eu sou assim, gente. Se eu não lembrar uma palavra, eu vou improvisar outra, mas vai sair a palavra. Não vai ser palavra que vai agradar a Deus, porque dentro de mim tem a palavra de Deus. Mas eu vou improvisar. Gente, eu não estou lembrando. Vamos resolver logo assim. O garçom da gasolina. Gente, não combina? O garçom da gasolina. Então, a Socorro é dessa forma. Então, eu ficava falando, Senhor, mas como que o Senhor quer que eu vá para ali? Se eu falo algumas palavras erradas. Tem palavra que eu não sei falar. Eu sou totalmente espontânea, do jeito que eu sou aqui, gente. Eu sou na minha casa. Do jeito que eu sou na minha casa, eu sou aonde eu estiver. Você não vai ver diferença alguma em mim. E eu ficava me perguntando, mas Senhor, como é que eu vou fazer desse jeito? Esse meu jeito, meio que não é certo, né? Como é que eu vou fazer, Senhor? E o Senhor falou, eu quero você do seu jeito. Eu vou usar você do seu jeito, Socorro. Independente de você saber falar ou não. As pessoas serão alcançadas através da sua vida. Do jeito que você é. Não é por causa de uma palavra errada que você vai deixar de alcançar uma pessoa que você está para alcançar. As outras que falam várias línguas, tem aquele outro que vai vir aqui e vai alcançar ela. É deles, é dos outros. Entendeu? Tá tudo certo. Eu já entendi isso. Amém? Aí o que aconteceu? Aí Jeremias falou, então eu disse, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Então a primeira coisa que Jeremias olhou é que ele não sabia falar. Deus estava vendo que ele era profeta. Ele estava vendo que ele não sabia falar.
Você está entendendo? Deus via uma coisa, Jeremias via outra. Por quê? Porque nós temos que nos ver da mesma forma que Deus nos vê, para cumprir aquilo que Deus chamou. Porque se eu não conseguir me ver como Deus está me vendo, eu não vou conseguir correr a minha carreira. Deus está me vendo uma profeta, que não é o caso. Que não é o caso. E eu estou me vendo uma mestre da palavra, que é detalhista, Rafa, né? Que a gente fica olhando para Rafa, a gente chega e fica assim babando, né? Rafa, detalhista, com calma, não erra uma palavra, meu Deus do céu. Aí como é que eu vou ser Rafa se Deus me chamou para ser profeta? Não vai dar certo, gente. Eu não vou conseguir. Porque não foi para isso que Deus me chamou. Então nós precisamos entender isso. Entendemos isso? Aí o que Deus falou para ele no 8? Não tenha medo. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu o Senhor que está falando. Não tenha medo das pessoas. Tem pessoa que não vai gostar de você. Tem pessoas que não vai gostar do seu jeito. E tá tudo bem, gente. Eu sou obrigada a gostar de todo mundo. Eu tenho que amar. Amar, vocês vão ter que me amar, gente. Agora gostar não tem problema. Vocês têm que me amar. Mas vocês não precisam gostar do meu jeito. Vocês não precisam gostar do jeito que eu falo, das minhas atrapalhações. Vocês não precisam. Mas vocês precisam me amar. Então ele fala, não se preocupe com as pessoas. Deixa eles para lá. É comigo. É entre eu e você. Foi eu que te chamei. Não foi eles. Foi eu que te formei. Foi eu que decidi o que você ia ser. Amém? E o Espírito Santo, ele tratou isso comigo muito, muito próximo. E um dia à noite eu estava e ele me fez levantar para escrever algumas coisas que ele estava trazendo para mim. Que é para mim. Gente, essa ministração, antes de ser para vocês, ela foi totalmente para mim. E eu ainda estou sendo tratada, falando e sendo tratada. E ele falava, você já nasceu pronta. Nós já temos todas as ferramentas. Eu coloquei para o nós, tá? Eu só transformei. Nós já temos todas as ferramentas que precisamos para cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Mas na maioria das vezes nós não aceitamos como nós somos. Nós não queremos ser como a gente é. A gente quer ser como... Geralmente, um exemplo, mulher. Nasceu com cabelo liso. O que ela queria? Cabelo cacheado. Nasceu com cabelo cacheado. Ela vai lá e faz o quê? Alisa o cabelo. Nasceu alto demais, queria ser menor. Nasceu pequena, queria ser maior. Nasceu bem douradinha, queria ser mais clarinha. Então, gente, sempre a gente vai estar querendo aquilo que a gente não é. E não tem, é da natureza humana. É da natureza humana isso. Essas coisas de você querer ser exatamente aquilo que você não é. Vamos lá. Isso é em todas as áreas, tanto espiritual como física, né? Então a gente sempre quer algo que a gente não tem. A gente está sempre procurando. A gente, infelizmente, né? A ingratidão. A gente é perfeito. Tem pessoas que não têm pé, tem pessoas que não andam. E está tudo bem. A gente é perfeito. E tem pessoas que estão agradecendo a Deus estando numa cadeira de rodas sem andar porque estão vivos. E às vezes a gente está aqui e está reclamando de algo. Ah, porque eu sou gorda. Ah, porque eu sou magra. Ah, porque eu sou baixa. Ah, porque eu queria estar ministrando e eu estou lá em cima na salinha. Ah, porque eu queria estar lá na salinha e eu estou aqui ministrando. Então sempre vai ter esses conflitos dentro da gente. Mas a gente tem que o quê? Focar em Deus. Senhor, o que o Senhor tem para mim? É o quê? É como? É de que forma? E esquece esses defeitos humanos que você olha e acha, se vê como defeito. Deus não vê defeito em você. Ele te vê perfeito. Ele nos olha e nos vê perfeito. Ele nos criou perfeitamente. Amém? Quando nós não nos vemos como Deus nos vê, nós estamos dizendo para Deus que Ele errou. Ele está falando assim, Deus, o Senhor errou. Não era para eu ser assim, não era para eu falar assim, não era para eu fazer isso. Nós estamos falando para Deus que Ele errou. Então, nós precisamos entender esse propósito, gente. Como isso é importante na nossa vida. É uma das coisas mais importantes da vida de um ser humano, cristão principalmente. Entender o propósito.
Porque a gente vai prestar contas um dia para o rei. Nós vamos prestar conta um dia para o nosso rei. E ele vai perguntar: o que você fez com tudo que eu te dei? Com os tesouros que eu te dei? Cadê as vidas que precisavam ser alcançadas por você? Por que você não fez? Então nós precisamos estar atento a isso, porque isso é muito importante. E a gente só vai ser feliz completamente quando a gente estiver no centro da vontade de Deus. Amém? O primeiro erro: se comparar. Aí você fica se comparando. Quando nós nos comparamos, é porque nós não sabemos quem nós somos, né? Aí nós queremos ser Rafa, nós queremos ser Carlene. Então a gente começa: ah, mas eu queria ser igual fulano. Eu estou falando de mim, gente. Eu estou aqui botando meus pecados para fora. Entendeu? Eu não tenho nada a esconder de ninguém, entendeu? Deus já sabe de tudo. Entendeu? Entendeu? Ah, mas eu queria ser igual fulano. Ah, mas eu não falo igual Beltrano. Nossa, mas como a Rafa fala bem. Meu Deus, eu queria tanto falar pausadamente como a Rafa. Pensar para falar. Então você fica se comparando. Aí vai vindo uma frustração. Sabe por quê? Porque nunca você vai ser como a Rafa. Nunca você vai ser como a Socorro. Nunca você vai ser como a Carlene. Nunca você vai ser como o pastor. Não vai ser. Não tem como. Você é único. Quando Deus fez você, Ele fez você único. Única. Você é específica. Tem coisas que só tem em você. É só você que vai fazer. Ninguém mais vai poder fazer por você. É específico. Você é uma pessoa específica de Deus. Amém? Aí a gente começa a se comparar, né? Aí eu estava lendo sobre comparação e fala que a comparação é o caminho para a infelicidade. Ela destrói a autoestima das pessoas. Ela bota você para baixo, porque você vai se frustrar. Eu vou contar aqui uma frustração que eu tive. Porque eu queria ser uma situação. Eu fui trabalhar num lugar, eu não sabia mexer lá, até contei para algumas pessoas. Eu não sabia ligar o computador, não sabia fazer nada na época. Aí eu fui pedir ajuda, porque eu passei muito tempo fora do mercado. E quando eu fui para um emprego normal, de carteira assinada, eu já estava com essa tecnologia toda, de computador, de e-mail, eu não tinha nada. Aí eu cheguei na empresa, eu não tinha nada. Aí a menina que me levou falou: Socorro, eu quero você lá comigo, porque você vai vender muito. Eu disse: eu vou. Aí sentei lá na cadeira, ela falou assim: agora liga o computador e põe seu e-mail. Eu ligar o computador, colocar o e-mail? Mas eu não sei ligar o computador. Aí ela olhou para mim, eu disse: eu não sei ligar o computador, Leila. Ela falou assim: mas como assim? Eu disse: eu não sei ligar. Eu não sei nem o que é e-mail. E ela ficou horrorizada. Aí ela falou assim: então tá bom, calma aí. Como ela tinha me levado, ela podia passar muita vergonha, né? Que ela me levou, como é que ela ia passar vergonha lá pro gerente? Ela: não, vou resolver aqui. Eu vou chamar um rapaz ali, ele vai te ajudar. Ele só vai te ajudar. Aí eu, anotando, olha o absurdo, o nome do botão que eu apertava para ligar o computador. Gente, pode rir de mim. Mas é verdade, eu não sabia. Aí ele falou assim: não precisa você anotar. Eu falei assim: não, mas eu vou anotar, porque eu não esquecer e não perguntar de novo para você. Aí, agora põe seu e-mail. Eu falei: não tenho e-mail, não sei nem o que é isso, vamos fazer o e-mail. Fizemos o e-mail, fez tudo, beleza. Aí tinha um papel lá, script, né, que fala. Tá certo, gente? Script. Script. Aí tinha que ler lá aquele papel no telefone e falar do jeito que tá. Senhor, bom dia. Aí aquela ladainha toda. Aí eu falei assim: gente, isso aqui não dá pra mim, não. Como é que é isso? As pessoas não estão nem entendendo o que eu estou falando. Aí eu passei uns dias, eu falei: isso aqui não dá pra mim, não é desse jeito. Eu vou resolver isso aqui. Aí eu chamei o gerente: Silvio, é o seguinte, sabe por que vocês não vendem? Porque vocês não sabem tratar com o cliente. Ele: mas como assim, Socorro? Assim, esse papel que está escrito aqui, isso aqui ninguém, por isso que o povo não compra. As pessoas, esse negócio: Senhor, bom dia, tudo bem, eu faço parte, não sei de que, as pessoas não estão nem entendendo. Eu queria permissão para falar do meu jeito com meus clientes. Ele: não, Socorro, isso aqui é o script da empresa, isso aqui é a norma da empresa, isso aqui não pode mudar não, Socorro. A gente trabalha assim, vocês estão vendendo? A gente não está, né? Mas acho que é porque os funcionários não estão sabendo, é porque eles não sabem falar. Isso me dá aqui, eu quero que... Me dá um prazo aí, eu não lembro exatamente. 1 semana, 2 semanas, me dá um prazo que eu vou provar para você que tem como mudar essa situação. Ele: Socorro, você presta atenção, você vai fazer. Deixa eu falar. E não se assuste não, deixa que eu vou tratar com meus clientes.
Aí a gente entrava no sistema, pegava os dados tudinho do cliente, que tinha tudo lá, tinha CPF, até o sangue do cliente. Geralmente, é os velhinhos que atendem, né? Porque estão em casa durante o dia. E eu vendia... e a gente vendia linha de telefone. Aí tem linha de telefone móvel. Quem sabe o que é linha de telefone móvel? É o que, gente? É de celular, não é? Mas você concorda comigo que um senhor de idade vai entender? Aí ele entendia que era o quê? Estava vendendo móvel. Aí eu liguei pro... Aí, deixa comigo. Aí eu liguei. Aí eu peguei, seu José. Não lembro se era... Bom dia, seu José. Oi, minha filha, tudo bem? Seu José, eu estou vendo aqui que a conta do senhor está altíssima. Eu estou ligando para resolver o seu problema. Aí ele, minha filha, eu já ia cancelar, era tudo. Minha filha, você ligou na hora certinha. Então vamos conversar aqui. Chegava lá, gente, abaixava a conta do cliente, vendia mais telefone para o cliente, vendia, fazia meu serviço e comecei. Vendendo. E o meu chefe não saía, não conhecia os funcionários. E aí, quando chegava lá, tinha que assinar, toda vez que vendia. Aí, passou um tempo, aí ele chamou o gerente. Ô, Silvio, quem é essa menina que está aí, que está vendendo agora? Porque ninguém vendia nada aqui, e agora está vendendo. Pois é, ela me pediu para falar do jeito dela. Me pediu para falar do jeito dela, e o negócio está andando, e é bom. Chama ela e manda ela ensinar todo mundo o jeito que ela fala. Aí ele veio. Ó, Socorro, o negócio deu bom agora. Por quê, Silvio? É porque agora você vai ensinar todo mundo a falar igual a você. Eu falei assim, mas meu Deus do céu, quem foi que disse que eu tenho como ensinar a pessoa a falar igual eu, Silvio? Socorro, esse seu jeito aí. Eu falei, Silvio, eu posso ensinar, mas quem garante que eles vão aprender? Quem garante que vai dar certo? Entendeu? Por quê? Porque é algo específico, gente. Tem coisas que é graça de Deus. Há uma graça de Deus para você cumprir o seu propósito. Há uma graça para você fazer com leveza tudo aquilo que Deus chamou você para fazer. É fácil. Eu não tinha dificuldade nenhuma e os meninos ficavam olhando para mim assustados, né? Pessoal, ixi, eu tô achando que é lá da Samambaia, ó. Acho que é das quebradas lá, não sei não. Tô achando que essa menina é envolvida com alguma coisa errada. E eu sei, gente, que é um testemunho nessa parte de você querer. E eu estava muito angustiada, porque não era Socorro, não era eu não estava podendo, não era eu, não podia ser eu. Eu tinha que ser uma personagem, lendo um papel, e as pessoas, e assim, eu me sentia muito mal. E é dessa forma que a gente se sente quando a gente está fazendo algo que Deus não chamou a gente para fazer. Quando a gente está no lugar errado, quando a gente se compara com as pessoas, quando a gente quer ser como aquela pessoa. Claro que vai ter pessoas que a gente vai admirar, vai estar aqui, você vai olhar e falar, meu Deus, essa pessoa me inspira, que coisa maravilhosa. E ela vai te inspirar de verdade, só que não é para você ser igual a ela, porque você não vai conseguir ser igual a ela, não vai conseguir, amém? Tomar uma aguinha, né? Senão depois... Vamos lá. E também a comparação, ela é a falta de autoestima, né? É falta de confiança na gente mesmo. E a gente começa a se focar na outra pessoa. E isso vai trazendo muitos sentimentos ruins, como inveja. Infelizmente, gente. A inveja, ela começa nesse tipo de situação. É porque você quer? Não. Mas você fica tão fissurado em ser como aquela pessoa, que você começa a desejar ser aquela pessoa. Não tem problema algum você querer ter um carro igual o da Rita. Eu quero ter um carro igual ao da Rita. Mas você querer ter o carro da Rita, aí já está errado. Aí já é inveja. Então, quando a gente começa a alimentar esse tipo de sentimento, começa a nascer essas coisas. Inveja, incerteza, culpa, tristeza, que a gente fica frustrada, né? Raiva e frustração. Amém? Segundo erro. Nós queremos decidir como que Deus vai usar a gente. Deus, o Senhor vai me usar desta forma. Eu vou ser isso aqui. Eu vou ministrar a palavra. Eu vou ser profeta, Deus, porque eu acho legal a Sandra, naquela profetação dela toda, né, tão bonita, ela pulando daquele jeito, né? Então eu quero ser profeta, Senhor.
e você fala para Deus que você vai ser profeta. Então isso é um erro. Aí a gente fala: Senhor, estamos à tua disposição, faça de mim o que o Senhor quiser. Ou conversa fiada. Estou falando por mim, meu povo. Conversa fiada, porque na hora que você faz a oração, começa a acontecer. Aí você começa a cair fora. Não é isso aqui não. Mas você não orou? Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. A minha vida é tua, Pai. Levante o dedinho bem baixinho, quem já fez essa oração. Então, aí você fala: Senhor, pode fazer. Só que na hora de cumprir você não quer. Você quer decidir como Deus vai fazer. Oh, meu Deus. Então, antes de você orar, preste atenção como você está orando, porque vai chegar. Eu fiz essa oração no final do ano, quando foi em janeiro. Começou. Gabinete, lá dentro. Primeiro convite. Eu falei: meu Deus, será que eu fiz alguma coisa de errado, Senhor? Não, foi a oração que eu fiz. Falei: Senhor, eis-me aqui. Pode me usar. Estou à tua disposição. Faça de mim o que o Senhor quiser. Pode fazer. Só que aí a gente faz naquela emoção, né? Na hora de estar lá louvando tudo. E depois Deus está ouvindo, gente. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo a sua oração. Ele não vai esquecer, não. Preste bem atenção. Ora, antes de você fazer essa oração, você vai... Ora, não é para você não fazer, não. Mas é porque preste atenção, que vai começar a chegar os convites, viu? Gabinete, lá em cima, tudo quanto é lado vai começar a chegar. Amém? Eu quero ler na mesma versão Lucas 6:12. Fala assim: naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos, escolheu 12 deles e deu o nome de apóstolo a esses 12. Quando Jesus foi escolher os discípulos, ele orou. E você percebe que todos os discípulos deram trabalho para Jesus. Todos tinham algo que precisava ser mudado. Todos tinham algo que precisava ser tratado. Então, você entende que a escolha dele não foi porque eles tinham defeito? Não, eles precisavam ser aperfeiçoados para correr a carreira deles. Todos eles foram chamados a atenção por causa da personalidade explosiva, porque falava na hora errada, porque duvidava. Então, todos tinham defeito e eles estavam andando com Jesus. Com Jesus. Do lado, foi Jesus que escolheu eles. Então você entende que Deus não está olhando os seus defeitos, que você pode melhorar, que você pode mudar, que algo pode ser transformado na sua vida para que você esteja pronto para cumprir aquilo que Deus chamou para você correr a sua carreira. Nós precisamos nos adaptar. O que precisa ser mudado em mim? É pecado? Precisa ser mudado. É desvio de caráter? Precisa. Agora, é a sua personalidade? Não precisa. Ele já te conhecia antes de você nascer. Foi Ele que fez você dessa forma. Socorro, eu falo alto. Socorro, eu falo baixo. Tudo aquilo que eu já falei, né? Então, não se apegue a isso, porque Deus não está olhando para isso. Eu não vou fazer isso, Deus sabe, porque eu não sei fazer. Igual Jeremias falou, né? Eu sou muito jovem, eu sou muito velho. Para Deus isso não cola. Não cola, não vai colar. Então Deus não está olhando para isso. É você que está olhando. É você que está criando defeitos em você. Corrija o que precisa ser corrigido. Melhore o que precisa ser melhorado. Eu sempre falei assim, espontaneamente. Só que antes eu falava espontaneamente de uma forma que eu ofendia as pessoas. Com esse jeito de falar rápido, tudo. Então tinha palavras que eu falava que realmente, meu Pai do céu, viu? Só misericórdia. Então realmente estava errado, eu precisava corrigir. Hoje eu tenho uma palavra dentro de mim. Mesmo que saia uma palavra diferente, vai ser algo que não vai ofender as pessoas. Porque é o que está dentro. Então a gente precisa tratar o que está dentro.
A gente precisa melhorar, estar pronto para seguir aquilo que Deus chamou a gente para seguir. Meu Deus, já passou 30 minutos, meu pai. Vamos lá. Deus vê em nós o que ninguém vê. Ele vê o nosso espírito. Ele vê o nosso propósito. As pessoas às vezes não vão ver. As pessoas às vezes não vão entender. As pessoas às vezes vão falar, meu Deus, mas fulano não tem nada para estar ali. Por que ela está ali? Por que não sou eu? Elas não vão entender. Não se apegue a isso. Não se apegue a essas coisinhas. Porque isso vai atrapalhar você correr a sua carreira. Amém? Na revista atualizada, Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, todos os nossos dias, todos já estão escritos. Agora nós precisamos ler esse livro. Amém? Nós precisamos ler esse livro. E eu tenho orado a Deus, Senhor, eu quero ler esse livro. Eu quero ler o que está escrito sobre mim, porque eu quero cumprir tudo aquilo que o Senhor me chamou para cumprir. Eu quero chegar diante do Senhor e entregar tudo aquilo que o Senhor está esperando que eu entregue. Então, todos os teus dias, antes de você nascer, antes de você ser formado, Ele já tinha escrito sobre você. Ele não criou você e fez o propósito. Ele fez o propósito e nasceu a Socorro. E a Socorro foi encaixada. Amém? Eu quero falar de 4 personalidades que... Como Deus via. Como ele se via e como Deus via ele. Pedro era iletrado. O que é iletrado, gente? Não sabia ler nem escrever. É isso. Intolerante. Ansioso. Irritado. Agressivo. Inquieto, impaciente. Vou falar da vida da minha irmã agora. Ela está ali, né? Depois a gente resolve lá em casa. Ela trabalhava em um emprego que era muito braçal. E eu falei para ela, vou arrumar um emprego para tu ficar sentada. Vou não. Não, que eu não aguento ficar sentada, que eu sou muito inquieta. Eu falei, tu vai. Ela falou assim, vou não. Help, isso não dá para mim, meu Deus, eu não vou conseguir. Como é que eu vou ficar sentada, mexendo com o computador? Não, eu não vou. E falou, e falou assim, não, vai dar certo. Aí depois de um tempo, tudo, aí ela concordou. Gente, a moça da empresa, minha amiga, me ligou quando ela pediu conta. E falou, Socorro, como que você coloca a sua irmã aqui comigo? É uma das melhores funcionárias que eu tenho. E agora você tira para colocar ela em outro emprego, porque eu arrumei outro emprego melhor para ela. E ela me chamou a atenção. E às vezes é dessa forma. Não é só no chamado, é na nossa vida. Às vezes você olha e fala, eu não consigo fazer isso. Ah, eu não sei fazer. Ah, porque eu sou isso. Aí você começa a botar defeito em você. Ah, porque eu sou inquieta. Ah, porque eu sou impaciente. Ah, porque eu sou ansiosa. Ah, porque eu sou impulsiva. Assim era Pedro. Indisciplinado. Ele sempre repetia os mesmos erros antes de se converter. Preste atenção nisso. Esses defeitos de Pedro era antes dele realmente ter um verdadeiro encontro com Jesus, com Deus, de nascer de Deus, porque era a natureza humana de Pedro. Ele não suportava ser contrariado, não sabia se colocar no lugar do outro e por isso tinha dificuldade em perdoar. Assim era Pedro. Como Deus via Pedro? Um pescador de almas. Ousado. Pedro era ousado. Pedro falava até com Jesus. Ele, não, Jesus, não é assim não. Porque ele era cara dura, Pedro. E ele era de fé, gente. Pedro andou sobre as águas. Teve mais alguém que andou sobre as águas? Pastor, teve mais alguém que o senhor saiba? Pedro. De fé em Jesus. Então, o que Deus via em Pedro? Um pescador de alma, gente. Ele já via, ele vai ganhar muitas almas. Ele vai alcançar muitas vidas. Ele tem fé. Ele é ousado. É isso que Deus vê em você.
Deus não está vendo o seu erro, o seu defeito. Ele está vendo aquilo que Ele tem para você, no seu propósito, no seu chamado. Amém? Vamos lá. O primeiro discurso de Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram. Primeiro, gente, Pedro sabia falar? Ah, mas ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo. Mas e mudou? Ele começou a ler e escrever porque ele nasceu de novo? Não, gente. Ele continuava iletrado e sem saber falar. E não lia nem escrevia. Ele alcançou 3.000 pessoas. Porque foi Deus que colocou dentro dele. O dom não era dele, era de Deus. Ele só era o objeto. Não é objeto, gente. Ele era o instrumento, tá vendo, gente? Eu errando aqui. Ele era apenas um instrumento. E não era sobre ele, era sobre Deus. Amém? A sombra de Pedro curava. Imagina se Jesus tivesse desistido de Pedro. Olha o homem, olha a capacidade desse homem, olha o que tinha dentro dele. Pedro, quando ele foi preso e ele fez um discurso, né? E perante o sinédrio judeu. E ele olhava para Pedro falando, ele falava, mas ele não tem estudo, ele não sabe falar. Só pode ser Deus. Amém? E esse é o propósito. As pessoas olhar e falar, não vem dele, não vem dela, só pode ser Deus. Porque a honra e a glória é dele. É para ele, não é para você, é para Deus. Amém? Pedro fez várias viagens missionárias. Escreveu 2 cartas no Novo Testamento. Amém? E como que era Pedro, gente? A personalidade de Pedro. Quem olhasse, falava, esse aqui não serve para andar com Jesus. Não é verdade? Amém? Davi era o menor da casa de Jessé. Por causa da sua estrutura física, os irmãos que eram tudo malhado, né? Que era lá da guarda, tudo malhadão. Aí não dava atenção para ele. Com certeza falava aquelas palavras, né? Magricelo, desnutrido, essas palavrinhas. E desprezava ele, né? Porque sempre tem o bullying, né, gente? Ele é um pastor de ovelha. Provavelmente o cheiro dele não era bom. Vocês concordam, gente? Mexendo com ovelha. Então ele cheirava a ovelha. Mas o que Deus viu em Davi? Um rei. Deus não viu o cheiro dele de ovelha. Deus não viu porque ele era pequeno, porque ele não tinha estrutura física. Ele viu um rei. Ele olhou o propósito. Eu criei ele para ser um rei. Ele é um rei. Quando Deus olha para você, Ele fala, Ele é um rei, Ele é um profeta, Ele é um mestre, Ele é um apóstolo, Ele é um pastor. Ele tá lá em cima, ele é das outras áreas da igreja. Mas Deus olha para você e vê o seu propósito. Ele vê quem Ele criou você para ser. Ele olha e vê você como Ele criou você. Amém? Raabe era uma prostituta. E ela tá lá escrita, junto com os da fé lá, que fala. Isso, os heróis da fé. Tá lá, citado o nome de Raabe. Ela era uma prostituta. Provavelmente, ela vendia o seu corpo para sustentar a sua família. Mas Deus viu nela a linhagem de Jesus. Viu uma mulher de fé. Ela teve coragem. Deus olhava para ela dessa forma. As pessoas olhavam para ela como uma prostituta. Mas Deus não olhava para ela como uma prostituta. Deus não viu uma prostituta nela. Amém? E da mesma forma, às vezes a gente olha as pessoas lá fora e a gente não, do ser humano, né? Às vezes você despreza uma pessoa. Porque fulano é assassino. Porque fulano é prostituta. Deus não está vendo aquelas pessoas dessa forma, gente. Deus não está. Deus quer resgatar aquela vida. Deus quer trazer aquela vida para ele, para que aquela pessoa possa cumprir o propósito dela. Todos, Deus não faz exceção de pessoas. Deus não olha para um médico e para um assassino de forma diferente. Isso aqui é o médico, isso aqui é o assassino. Não. Deus olha para eles, para que ele foi criado para ser. Amém? Paulo,
Paulo tá pesado, viu, gente? Porque esse aqui, meu amigo, vou te falar, viu? Se eu visse Paulo perto de mim, eu ia sair correndo, ó. Meu Deus do céu, Paulo vai me matar. Paulo era um assassino cruel, blasfêmio, perseguidor, insolente. Ele tinha aquilo como uma verdade absoluta, Paulo. Ele fazia por mal? Não, era o entendimento que ele tinha. Só que ele tinha tanta ousadia para defender aquela causa, que ele matava, se fosse possível, como ele matou. Então ele foi muito cruel, Paulo. E aos olhos, das pessoas, Paulo jamais estaria ao lado, seria um discípulo, um apóstolo. Por quê? Porque o que ele fez foi muito cruel com aqueles que serviam a Deus, que era cristão naquela época. Mas Deus não olhava para Paulo dessa forma. Deus olhava para Paulo como um apóstolo, como um ganhador de alma, como um desbravador. E Paulo, ele teve um chamado específico para os gentios. Era Paulo que ia alcançar os gentios, os reis. Por que Paulo ia alcançar os reis, gente? Alguém sabe? Sabe por quê? Porque Paulo, ele falava 3 línguas, que tem uma palavra que fala, que começa com P, poliglota. Obrigada, gente. Poliglota. Paulo, ele era culto, ele era totalmente desenvolvido. Tem aqui as características de Paulo. Vou ler aqui. Ele era invejável no falar. Ele falava hebraico, grego e aramaico. Corajoso. A capacitação dele de argumentação era tremenda. E ele era um excelente orador. Pedro não sabia falar. Pedro era iletrado. Olha só. Está entendendo, gente? Da mesma forma que Pedro foi alcançado, Paulo foi alcançado. De forma diferente. Cada um para alcançar as pessoas certas. Cada um para correr a sua carreira da forma correta. Amém? Mas Deus não... mas eu não vou escolher Pedro porque Pedro não sabe falar. Eu vou ficar com Paulo, Paulo fala 3 línguas. E Paulo alcançou... Paulo alcançou os grandes. Ele foi chamado especificamente para alcançar os reis e o povo gentil de Israel. Então, tinha um chamado específico para Paulo. Tinha um chamado específico para Pedro. Tem um chamado específico para Aline. Tem um chamado específico para Thaís, para Andréia, para todo mundo. É seu chamado. O que nós temos que fazer com isso, gente? Isso, cumprir nosso chamado nessa terra. Fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Correr a nossa carreira. Chegar diante de Deus e estar ali, apresentando para Ele tudo aquilo que Ele nos deu para cumprir nessa terra. Não chegar de mãos vazias. Quando Ele chamar você e falar, fulano, e aí? E você não ter nada para apresentar para Ele. Eu acho que eu não tenho chamado nenhum, não. Depois de tudo isso, você ainda vem falar isso para mim, então eu vou, calma aí, gente, vamos começar de novo. Eu não fui chamado, olha gente, eu não fui chamado para nada. Para nada, nada, nada. Eu olho aqui, olho para cá. Algo você foi chamado. Pode ser que eu não fui chamado para fazer algo dentro da igreja, para fazer fora? Pode. Mas está envolvido vidas? Tem almas envolvidas? Tem pessoas sendo alcançadas através do seu chamado? Da sua profissão? Do seu estudo? Porque se tiver, amém, graças a Deus. Não, eu fui chamado para ser uma doutora, e eu vou só cuidar dos meus pacientes lá, passar a medicação para elas e pronto. Esse é o meu chamado. Não. Se não envolve vidas, se não envolve vidas para o reino de Deus, você não está no seu chamado. Você precisa rever isso. Amém? Você precisa orar, ler mais a palavra, orar em línguas e pedir para Deus mostrar para você, Senhor, o que o Senhor quer de mim. Às vezes, gente, demora um tempo para a gente entender. Às vezes a gente não entende, a gente não vai entender tudo de uma vez. Por quê? Porque se você entender tudo de uma vez, talvez a sua cabeça não suporte aquilo, né? Então você vai ficar muito, então é passo por passo. Vai seguindo, vai obedecendo, vai cumprindo aquilo que vai chegando.
vai cumprindo aquilo que vai chegando. E vai dar tudo certo. Amém?